que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Do Jornal Público, este é o P24. Hoje o PS tem nomes para primeiro-ministro, mas Marcelo tem vontade de convocar eleições. Viva! Dias agitados estes, um primeiro-ministro de saída, processos judiciais em curso, um PS à espera da decisão presidencial. Essa fica para mais logo, talvez às 8 da noite, hora dos telejornais. Antes, o Conselho de Estado. E quem avança para a corrida à liderança do PS? Pedro Nuno Santos parece certo, José Luís Carneiro está a sondar apoios. São cenas dos próximos capítulos. À direita, não há pressa, Montenegro quer deixar o processo orçamental correr até ao fim, a bem da nação. Se nesse contexto se vier a concluir que é mais útil ter um orçamento, ainda que não seja o nosso orçamento, o orçamento que nós apoiamos, porque nós, como sabem, votamos contra esta proposta de orçamento, do que não ter, o PSD não criará nenhum obstáculo sobre isso. Já Ventura tenta capitalizar as 3 palavras: corrupção no governo. E a Iniciativa Liberal espera uma maioria de direita depois dessas eleições antecipadas. Mas nesta quarta-feira o Partido Socialista trouxe um novo dado para cima da mesa. Havemos nomes para evitar uma repetição eleitoral, mas em caso de antecipação, senadores à escuta, venham eles, caso Marcelo queira, mas o cenário mais provável é o de antecipação e essa a acontecer que não seja à pressa. Ouvimos o presidente do PS, Carlos César, em declarações aos jornalistas nesta quarta-feira. É absolutamente fundamental que, mesmo num quadro em que o Sr. Presidente decida pela antecipação de eleições, é muito importante para o nosso país termos o Orçamento de Estado aprovado. Em estúdio comigo, Ruben Martins, está o subeditor de política, David Santiago. David, quero começar por te perguntar, nesta quarta-feira tivemos uma alteração da posição do Partido Socialista, que nas audições com o Presidente da República apresentou 4 nomes possíveis para serem o próximo Primeiro-Ministro, assegurarem esta maioria parlamentar. Que posição é esta que o PS apresentou ao certo ao Presidente da República? O PS, e segundo disse agora o Presidente Socialista Carlos César, tem aqui uma posição que já muda face àquilo que tinha sido anunciado também pelo próprio Carlos César na terça-feira, no final do dia, que é, inicialmente o Carlos César diz que o Partido Socialista estava preparado para qualquer dos cenários, ou seja, a possibilidade de ser indigitado um novo primeiro-ministro socialista, portanto da área da maioria absoluta, o que garantia de alguma forma alguma estabilidade governativa, mantinha o Parlamento, não havia dissolução, mas por outro lado dizia também que o partido estava absolutamente preparado para um cenário de eleições antecipadas. Ora, no final da audiência com o Presidente da República, o Presidente do PS vem dizer que, e vem deixar isso clarinho, que o principal objetivo do PS seria a possibilidade, portanto, de continuar esta maioria absoluta e ser encontrado um nome dentro da área socialista. Há de facto essa notícia do Expresso, mas que nós também no Público já conseguimos confirmar que de facto nesta terça-feira António Costa, quando foi apresentar a demissão a Marcelo Rebelo de Sousa, apresentou efetivamente 4 nomes, entre eles o de Carlos César, o de Santos Silva e Mário Centeno também, como a possibilidade de portanto, assumirem a chefia do governo, um cenário que não sabemos se Marcelo se admitirá ou não. A verdade é que também temos a informação que ao longo desta quarta-feira Marcelo tem dado a entender aos partidos que o seu cenário preferido seria a realização de eleições antecipadas, que ele apontaria para o final de fevereiro ou o início de março. Até porque Marcelo sempre disse que sem António Costa o cenário seria de convocação de eleições antecipadas. De facto, o que seria compaginável com as declarações de quando deu posse ao Primeiro-Ministro e a este novo governo em março, finais de março de 22, o que seria compaginável com essas declarações em que Marcelo claramente amarrou António Costa a São Bento, isto porque na altura se falava já muito da possibilidade de António Costa sair a meio da legislatura para assumir um cargo europeu. Ora, essa era uma forma que Marcelo queria de segurar
António Costa em Portugal, na chefia do governo, mas Marcelo Rebelo de Sousa, quando fez essa afirmação, dificilmente pensaria que num governo de maioria absoluta poderia cair da forma que este caiu e com o estrondo que caiu o primeiro-ministro, e portanto não sabemos se ele pode conjecturar aqui uma outra possibilidade, mas por outro lado também ele ouvirá amanhã o Conselho de Estado, mas é certo que da parte dos partidos há também, tirando do PS, uma pressão muito grande para a realização de eleições antecipadas. O único partido, tirando o PAN, mas sobretudo dos principais partidos, o único partido que ontem mostrava algumas reticências à realização de eleições era precisamente o PCP, que hoje também muda de posição e assume claramente ser essa a sua via preferida, o que dá a entender, por um lado, que Paulo Raimundo sente que o partido ou a sua liderança ainda não estão suficientemente preparados para enfrentar eleições, mas por outro lado talvez tenha achado que seria incontornável então assumir esse desafio, digamos assim. Em caso de antecipação eleitoral, como é que acontecerá esta sucessão de liderança dentro do Partido Socialista? Haverá um congresso antecipado, é isso? Os timings estão ainda por definir, obviamente. O Partido Socialista marcou recentemente, há 2 semanas, sensivelmente, marcou um congresso para março, que seria um congresso em que António Costa... Sem grande notícia, não é? Exatamente. Agora será um congresso diferente que previsivelmente será também ele antecipado. Há aqui uma nuance, que é, nós sabemos que Pedro Nuno Santos, que surge como o principal favorito à sucessão de António Costa, tem preferências portanto, para ser eleito através de eleições primárias. E nós sabemos, pelo exemplo mais recente que temos no PS, que foi em 2014, quando Costa desafiou Seguro, que o processo de realização de primárias abertas a simpatizantes é um processo mais moroso, porque exige a inscrição desses simpatizantes, a realização dessa eleição, depois o Congresso, ou seja, é mais moroso e não sabemos se há tempo útil para haver esse tal congresso e haver essas tais primárias antes. Agora, seguramente haverá um congresso do PS, o próprio PSD diz que compreende a necessidade do PS definir a sua liderança para haver eleições com uma nova liderança no Partido Socialista e uma nova liderança, e neste caso a liderança de Luís Montenegro, que está já de alguma forma solidificada e que agora se solidificou sobretudo, portanto falava-se da possibilidade de haver Passos Coelho a regressar num caso de um mau resultado do PSD nas europeias, e agora claramente Montenegro já não tem o teste das europeias, saltou o teste das europeias e vai direto à disputa do lugar de primeiro-ministro, portanto veremos o que é que acontece. Mas só para voltar à tua pergunta, haverá um congresso seguramente do Partido Socialista que provavelmente terá que ser antecipado. E em relação aos timings também para esta convocatória eleitoral, é expectável que Marcelo espere mais um pouco para concluir este processo orçamental e para que o Plano de Recuperação e Resiliência decorra com normalidade, ou isso não está nas preocupações do Presidente? Conseguimos adiantar alguma coisa neste momento? Seguramente estará nas preocupações do Presidente da República, que já demonstrou inclusive essa preocupação há 2 anos, a quando da dissolução do Parlamento, apesar de, na altura, não pelo orçamento, mas por outras matérias importantes que quis assegurar que eram aprovadas no Parlamento antes da dissolução. Ora, a doutrina divide-se, inclusive dentro, no âmbito de vários economistas. Há inúmeros economistas a dizer que não há problema nenhum de se ir para o próximo ano sem orçamento, com duodécimos, mesmo no que diz respeito ao Plano de Recuperação e Resiliência. A verdade é que Marcelo tenderá, e a informação que temos é que ao longo do dia de hoje é que Marcelo tenderá a aguardar, portanto a jogar com o calendário para a dissolução do Parlamento, de forma a garantir que no dia 29, na votação final global, o orçamento é aprovado. Não obstante, seja um orçamento que será um orçamento seguramente também de curto prazo, porque nós sabemos que em ocasiões anteriores, quando há este tipo de situação com eleições antecipadas, por norma, o novo governo que assume funções, sobretudo então se pensarmos que possa haver uma alternância partidária no governo, esse novo executivo seguramente apresentará um orçamento retificativo e, portanto, este não será provavelmente, ou quase garantidamente, mesmo aprovando o orçamento para 24, não será um orçamento para ser executado ao longo de todo o próximo ano. Já agora, hoje é dia de respeitinho, não é bonito, com João Miguel Tavares. Ouvimos em excerto a crónica desta quinta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa tem nas suas mãos uma oportunidade única para fazer história e deixar a sua marca na democracia portuguesa. O primeiro passo é este: não ceder à gigantesca pressão para convocar eleições para o início do próximo ano, por mais inevitável que isso pareça. Esse seria o passo normal se a situação que estamos a viver fosse remotamente parecida com a normalidade. Não é.
O Presidente da República devia impor um novo Primeiro-Ministro ao Partido Socialista. Fernando Medina parece uma escolha óbvia, por ser o atual Ministro das Finanças, e atirar as eleições legislativas para o final do próximo ano ou para o início de 2025. Há várias razões práticas para isso. O PS detém uma maioria absoluta no Parlamento. Existe uma altíssima probabilidade de as próximas eleições virem a produzir uma solução governativa muito mais instável do que a atual. O famoso PRR, com um governo em gestão e meses de campanha eleitoral, poderá nunca vir a ser executado na totalidade. A TAP e o aeroporto ficaram congelados, a entrada em vigor do Orçamento de Estado será posta em causa, o PS não terá tempo para assimilar o que lhe aconteceu, o PSD e a Comunicação Social não terão tempo para escrutinar Luís Montenegro e a sua equipa, e convém garantir que daqui a um ano andamos todos a encontrar melhores amigos ou velhos cofres em casa de novas mães. E a lista poderia continuar. O que ouvimos foi apenas um certo. As crónicas do João Miguel Tavares, lidas pelo próprio, estão disponíveis para os assinantes no site do Público. Hoje é um dia D no que toca à crise política, minuto a minuto, em público.pt. Vamos seguir este dia e conhecer a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa. Da minha parte, despeço-me por hoje. Ruben Martins, música original de Ana Marques Maia, David Santiago como convidado. Tenha um bom dia. Espero por si em público.pt. Até lá. O Público fica no ouvido.